Alô, amigos e amigas, esse é o programa Argumento, que hoje vai examinar o programa radiofônico A Voz do Brasil. Isso porque existe um projeto tramitando aqui no Senado, na Comissão de Educação do Senado, que propõe transformar a Voz do Brasil em patrimônio imaterial e cultural do povo brasileiro. Esse que é o programa radiofônico mais antigo do mundo. E o nosso convidado para falar sobre isso é o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, um dos grandes defensores da Voz do Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença. Por que o senhor é um grande defensor da Voz do Brasil? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de nós tocarmos num assunto, num tema que eu considero da maior relevância para o conhecimento da sociedade brasileira. A Voz do Brasil é o instrumento radiofônico que chega em qualquer lugar deste país. Porque em qualquer lugar deste país, antes da televisão, existia o rádio. E eu me lembro muito bem que eu, garoto, ia para a casa do meu avô materno, lá no interior, pequenino do meu estado de Alagoas. E lá tinha um rádiozinho, naquela época não tinha energia, um rádio de pilha. E era ligado exatamente para ficarmos ouvindo a Voz do Brasil. É o programa radiofônico mais velho do universo, com mais tempo na comunicação. E eu fico estranhando como é que algum parlamentar, que não tem sentimento de brasilidade, propõe um projeto de lei querendo flexibilizar o horário da Voz do Brasil. Que eu tenho minhas dúvidas se, por acaso, isso, se tivesse de acontecer, chegaria ao conhecimento da sociedade. Agora mesmo, no Senado Federal, através da Comissão de Educação, tramita um projeto de autoria da ex-senadora Marinô, que tem como relatora a senadora Ana Rita, que apresentou um parecer totalmente contrário àquilo que estava sendo proposto, que era tornar a Voz do Brasil um patrimônio nacional. E isso realmente fez com que o senador Requião e eu pudéssemos pedir vista coletiva para apresentar um voto em separado, contrariando o voto da minha querida colega Ana Rita. Mas ela percebeu que havia uma divergência com relação ao seu parecer e, na última reunião, pediu retirada do projeto para reexaminar o seu parecer. Que eu tenho certeza absoluta que a senadora Ana Rita irá modificar o seu parecer, aprovando o projeto na Comissão de Educação. Porque as pessoas ficam a analisar. E um dia eu cheguei e recebi no meu gabinete um grupo de representantes da entidade que congrega o sistema de radiodifusão do país. E vieram falar comigo porque era que eu era contra o projeto que flexibilizava o horário. E eu então perguntei. A resposta que eu dei foi fazendo a outra pergunta. Por que é que os senhores desejam que haja essa flexibilização? Não, porque esse horário é nobre e nem todo mundo ouve a Voz do Brasil e nós precisamos fazer resenha esportiva. Eu digo, isso não entra na minha cabeça. É a imaginação dos senhores, porque o Brasil não é composto apenas dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, que as pessoas até podem ter dificuldade, algumas pessoas, de sair do seu emprego para chegar à sua residência, ou então de pegar um automóvel, quando muitos vivem ou viajam de transporte coletivo, trem, metrôs ou de ônibus. Então, mas não é por aí. O Brasil, essa vasta extensão territorial, está lá nos confinzinhos da região norte do país. Lá também nos pequenos municípios da região nordeste do meu país. Chegue lá, que tem uma casa, por mais modesta que ela seja, ele tem lá um aparelho de rádio, ou um rádio, se não tiver energia, tem um rádio de pilha. Mas hoje, como tem energia praticamente em todos os lares do Nordeste, com o programa Luz para Todos, então todos ouvem a Voz do Brasil, porque é através da Voz do Brasil mesmo. Que as pessoas que não estão no dia a dia, no centro das decisões do país, que é Brasília, não têm conhecimento do que se trata no Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso Nacional. Não toma conhecimento do que é tratado no Supremo Tribunal Federal. Não toma conhecimento do que é tratado no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal do Trabalho. Não sabe o que é dito, o que é traçado, por exemplo, as pessoas que vivem no interior, mais distante dos centros urbanos, o que é tratado do Tribunal de Contas da União. E mesmo as decisões do Executivo, né? E as decisões do Poder Executivo.
porque são decisões que, na sua grande maioria, beneficiam e favorecem a população brasileira, principalmente os segmentos mais carentes da sociedade. Então, não podemos acabar com esse horário da Voz do Brasil simplesmente para atender um pedido que é uma ação de caráter mais comercial do que mesmo de sentimento ou de preocupação que as pessoas não assistem à Voz do Brasil. É engano. A grande população do país, eu posso até dizer aqui, se mais de 2/3 da população nacional ouvem a Voz do Brasil às 19 horas, que é um horário que existe, como você acabou de dizer, há mais de 70 anos. Muita gente que passa o dia na roça, mas quando chega às 17, 18 horas, está chegando em casa e às 19 horas ele liga o seu rádio para ouvir a Voz do Brasil. Então, eu vou continuar defendendo a permanência do horário como ele é instituído hoje. Eu vou votar favorável a esse projeto da ex-senadora Marinô e, se por acaso a relatora do projeto mantiver o seu parecer, nós, eu e o senador Requião, apresentaremos um voto em separado e pediremos aos colegas da Comissão de Educação para rejeitar o parecer da relatora e aprovar o voto em separado, que, na verdade, consolida o projeto da senadora Marinô. Por isso é que eu gostaria de dizer o seguinte: num momento lá atrás, alguns anos passados, os detentores hoje de empresas de comunicação recebiam isso como se fosse uma doação do poder público, uma concessão gratuita. Hoje, o governo já estabelece um leilão para a aquisição deste meio de comunicação. Então, eu considero que o rádio é, na verdade, o primeiro instrumento de comunicação que chegou em todos os lares brasileiros. Na época da tecnologia de hoje, por exemplo, logicamente que muita gente, mais opção, em vez de ouvir o rádio, ele cuida das redes sociais ou então das televisões. Mas a grande maioria, repito, Roberto, a grande maioria da população nacional ouve rádio e está ligada na Voz do Brasil. Senador, parece que, em reforço ao seu ponto de vista, há pelo menos dois estudos. Um da Unesco, que mostra que no Brasil a taxa de leitura de jornal é mais baixa do que na Bolívia. Segundo lugar, é que há uma outra pesquisa feita recentemente no Brasil atestando que mais de 88% da população conhece, ouve e aprova a Voz do Brasil. O que o senhor comentaria desses dados? Não tem mais comentário. Na verdade, isso é a pura realidade que existe no país. Isso é exatamente na contramão daqueles que desejam acabar com a o horário da Voz do Brasil. Por quê? Porque essa pesquisa que mostra que mais de 88% dos brasileiros ouvem a Voz do Brasil, significa dizer que não precisa mais nenhum procedimento legal tramitar nas duas casas do Congresso Nacional para acabar com essa radiodifusão que transmite, melhor dizendo, acabar com esse horário que transmite a Voz do Brasil. Então, eu fico muito feliz em saber desses números, porque confirma e reafirma exatamente o que eu acabei de dizer. É engano de quem imagina ou deseja que seja flexibilizado o horário da Voz do Brasil, de que brasileiros não ouvem a Voz do Brasil. Muito pelo contrário, muitos ouvem e fazem a opção, até porque os horários nobres da televisão, por exemplo, o que a gente vê muito é novela. E qual é os ensinamentos que traz aquilo? A Voz do Brasil, você se atualiza, você toma conhecimento do que está acontecendo, você toma conhecimento do que aconteceu. A gente chega no interior do meu estado, por exemplo, chega no interior do Brasil, encontra as pessoas. Aí diz: olha, senador, eu ouvi a Rádio Senado e o senhor estava falando sobre agricultura familiar. Eu estava lá, eu vi quando o senhor estava fazendo um discurso falando sobre o Nordeste brasileiro. Era na Voz do Brasil. Que era na Voz do Brasil. Ou então, através da Rádio Senado, através das sessões que são transmitidas aqui, porque nem todos têm ainda a TV Senado no meu estado, na zona rural, com especialidade. E tem um elemento aí, senador, se o senhor me permite, é que as informações sobre Fundeb, Fundo de Saúde, defesa, que é a questão dos pescadores, vão pela Voz do Brasil. O preço da borracha para o seringal. Jornal não chega lá no meio do seringal. Não, jornal não sequer passa por perto disso. Absolutamente tem razão.
é através desse sistema de comunicação rádio e através do Voz do Brasil é que as pessoas acompanham. Por exemplo, quando a presidenta Dilma lança um programa em benefício, vamos dizer assim, da dona de casa, como ela fez da isenção no Dia da Mulher, ela fez um anúncio isentando da cesta básica os impostos federais. Quando faz uma ação, por exemplo, Brasil Carinhoso, fazendo com que as mães pudessem ter certeza de que o governo estava próximo a atender a sua criança. E a educação nacional, a saúde pública, nós temos aí uma campanha, por exemplo, da dengue, que todos os anos acontece essa história de dengue. E então as pessoas só sabem como é que se prevenir com relação a dengue, a pessoa da zona rural, do interior e até dos centros urbanos mais movimentados, através do rádio, através dos meios de comunicação, através da Voz do Brasil. Porque as empresas de radiodifusão não transmitem, não informam em horários gratuitos exatamente estas ações que são desenvolvidas pelo Poder Executivo e os projetos que estão tramitando, que são aprovados no Poder Legislativo. Isso tudo só é tomado conhecimento, só é levado ao conhecimento da população através exatamente da Voz do Brasil. Então, por isso, Beto, reafirmo o meu compromisso de continuar lutando para que a Voz do Brasil permaneça no horário que está estabelecido há mais de 70 anos. Bom, eu queria agradecer a presença do senador Benedito de Lira, muito obrigado, senador, que é do PP de Alagoas, que aqui falou sobre a Voz do Brasil, sobre a qual há um projeto para transformá-la em patrimônio imaterial e cultural do povo brasileiro. Nós queremos agradecer a sua audiência e dizer que os que queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. É o www.senado.leg.br/TV. E os que quiserem entrar em contato com a nossa produção, o telefone é 0800 61 22 11. Até o próximo argumento. Tchau.